Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas 14, do verso 15 ao verso 24, a palavra do Senhor diz: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Senhor, obrigado pela palavra, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui e podermos nesse lugar ouvir a Tua voz, receber instrução do Senhor, que é o que precisamos. Não a doutrinas de homens, não a filosofias, mas a palavra de Deus. Palavra que procede do Senhor, que ensina, que edifica, que muda, que transforma a nossa vida, Pai. Precisamos dessa palavra e aqui estamos clamando: abre o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos dar ouvidos à Tua voz. Repreende toda distração, meu Deus, tudo aquilo que queira roubar a semente que será semeada. E usa a minha vida, eu te peço, clamando pela Tua misericórdia, a Tua graça, a unção do Teu Espírito, para que eu tenha capacidade de ser boca de Deus esta manhã, para falar ao coração de todos nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui nós estamos diante de uma parábola de Jesus, chamada aí a parábola da grande ceia. Jesus ensinou muitas coisas importantes através de parábolas, histórias do dia a dia, que contam de maneira prática um ensinamento precioso de Deus para nós. E nessa parábola, Jesus está aqui revelando onde está o real interesse do coração de cada um de nós, o real interesse das pessoas de uma maneira geral. Jesus está, através dessa parábola, mostrando, revelando o coração do homem. E Jesus pregou aos homens e convida a todos os homens, Deus convida a todos para serem salvos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o chamado é universal para todas as pessoas, mas a maneira como cada pessoa recebe esse chamado e reage a ele muda de acordo com o coração de cada um. Por isso Deus diz: Filho meu, dá-me o teu coração, porque eu posso dar tudo a Deus, se não der a ele o coração, eu não dei nada. Porque é o coração que realmente é a fonte de todas as coisas. E isso que Deus quer transformar em primeiro lugar. E nessa parábola, Jesus revela como é o coração dos homens. Uma palavra que nos traz uma reflexão importante essa manhã. Veja, há uma advertência bíblica que está em Jeremias, capítulo 48. Todos conhecemos, mas é bom lermos mais uma vez. Jeremias capítulo 48, versículo número 10. Aqui há uma advertência de Deus para nós. E a Bíblia diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente,
Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Veja, maldito aquele que fizer relaxadamente, fala de alguém que faz alguma coisa. Não fala de alguém que não está fazendo nada. Está falando de alguém que está realizando, mas está realizando de uma maneira que o torna maldito. Mesmo fazendo, talvez pior até do que aquele que não está fazendo, é aquele que está fazendo, mas desta maneira, relaxadamente, displicentemente. Quando falamos de displicência, falamos de algo que não colocamos o coração. Porque quando colocamos o coração em alguma coisa, nós fazemos isso bem feito. É ou não é? Quando você coloca o seu coração, você realiza. Você faz com amor, você faz com paixão. E em que temos colocado o nosso coração? Essa é a reflexão. Porque se colocarmos, se aplicarmos o nosso coração, o resultado será muito bom. Mas se não, estaremos fazendo, mas de maneira displicente, sem o envolvimento do coração, talvez até com o envolvimento da mente, com o envolvimento do corpo. O corpo está se movimentando, racionalmente estou fazendo, mas o coração está longe. E isso é um problema, porque Deus chega a dizer na palavra que o povo dele o louvava com os lábios, mas o coração estava longe dele. Ele aceitava esse louvor? Não aceitava, porque o principal é o coração. Então veja, aquele que simplesmente não se envolve, ele é indiferente. Concorda comigo? Quem não se envolve é indiferente. As coisas acontecem ao meu redor, eu percebo, mas eu não faço nada a respeito. Eu me torno, então, alguém indiferente a tudo que está acontecendo ao meu redor. E essa indiferença, ela, de alguma maneira, também será confrontada pelo Senhor. Então, há algumas coisas que a gente precisa refletir. O fato de estar fazendo sem o coração, ou também o fato de estar ignorando tudo o que está acontecendo e mostrando a minha total indiferença e descompromisso com os propósitos de Deus para a minha vida. Isso também, de alguma maneira, será confrontado por Deus. E aí a gente, com essa ideia em mente, podemos, então, entender um pouco mais a parábola que Jesus contou e que nós acabamos de ler. Veja, o versículo 15 diz: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele estava à mesa com pessoas, e uma das pessoas disse: É feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Versículo 16 diz: Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou quantas pessoas? Muitos. Convidou muitos. Podemos dizer, segundo o raciocínio anterior que eu apresentei a você, que ele convidou todos, porque o convite é universal. Todos são convidados para a ceia do Senhor, todos são convidados para a intimidade com Deus. Sentar à mesa tem a ver com intimidade, com proximidade. Jesus disse à igreja: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Participando da mesa, participando da intimidade. Então, esse convite para a intimidade foi feito a muitos, segundo diz aqui a palavra de Deus. E Deus é representado aqui por este certo homem, que tem uma grande festa preparada, uma grande ceia posta, esperando aqueles que foram convidados entrar e aproveitar de tudo aquilo que está sendo oferecido. Então, o desejo deste Deus, que é este certo homem da parábola, é que todos aceitem esse convite. Há um versículo no Novo Testamento que diz: a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Infelizmente, nem todos o são, mas esse é o desejo de Deus. Deus não criou o homem para que o homem se perca. Deus não criou um homem para que o homem se afaste dele.
Mas Deus deu ao homem a liberdade de arbítrio que permite que o homem decida perder-se. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E aqui no convite, esse convite é extensivo a todos que possam estar presentes para desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou. E é como diz também uma palavra que Jesus nos deixou: muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas os chamados são muitos. O Senhor dessa casa convidou a muitos, como diz o texto bíblico que lemos. Mas este convite, ele não carece apenas de aceitação, ele carece de envolvimento. Veja, há um versículo aqui que esclarece. Versículo 25, que nós não chegamos a ler, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja como esse convite não carece apenas de aceitação, mas de envolvimento. O grande problema dos homens é deturpar a palavra de Deus. Como é que nós deturpamos a palavra de Deus? Quando tiramos uma porção dela e queremos, através daquela porção, provar alguma coisa, ignorando todo o contexto bíblico. Se eu lesse apenas a parábola da grande ceia, você poderia entender que Deus está implorando para que as pessoas entrem em sua casa. Poderia entender que Ele está querendo muito que as pessoas atendam ao seu convite e que tudo que Ele deseja é que elas o aceitem. Mas logo depois de contar essa parábola, veja que o texto é seguinte: Jesus fala às multidões que o acompanhavam, ou seja, pessoas que já o estavam seguindo, que já estavam andando atrás dele para ouvir o que ele dizia. Ele volta-se para essas pessoas e dá aqui uma condição, mostrando que não é só aceitação e seguidores que Deus deseja, mas deseja dos seguidores o compromisso. Lembrando de Jeremias 48:10, ele não quer apenas que eu faça, mas que eu faça com o coração. Então ele vai dizer àquela multidão que se alguém vem a ele, mas não faz uma escolha definitiva, a ponto de deixar todas as outras coisas de lado, se for preciso, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, ele diz: esta pessoa não está qualificada para ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então não dá para ser discípulo sem aborrecer todo o resto, não dá para ser discípulo sem a cruz. Então não é só um convite, mas é um compromisso, mas é um envolvimento, mas há também uma cruz a ser carregada, há coisas a se abrir mão. Não é apenas acrescentar uma coisa à minha vida, mas é deixar outras também. Então, a própria Bíblia se interpreta por ela mesma. Ela mesma nos esclarece para que não tenhamos imagens erradas de Deus, mesmo usando parte das Escrituras Sagradas. Então, vimos aqui que é um convite universal a todos, mas os que aceitarem têm que ter um compromisso, tem que ser de todo o coração. Tem que ser como algo exclusivo, a ponto de todas as outras coisas, até importantes, se tornarem secundárias, inclusive a nossa própria vida e o convite também de tomar a cruz e seguir. Nesses termos, Jesus nos falou. E talvez a gente não tenha entendimento sobre isso. Talvez o Evangelho não seja pregado de maneira que as pessoas entendam isso. Talvez os pastores se contentem apenas em ver a igreja cheia, mas sem que elas saibam da realidade que está inserida no fato de terem vindo a Cristo, de terem aceitado o convite. Veja que no texto da parábola, Deus diz: eu quero ver a minha casa cheia. Talvez você, só vendo essa parte, diria: o importante é que a casa esteja cheia. É isso que a Bíblia diz? Não.
Deus quer ver a casa cheia porque Ele quer salvar todos. Mas muitos não querem ser salvos. Muitos querem até seguir Jesus, mas não querem negar a própria vida. Não querem aborrecer pai, irmão, não querem. Não querem a cruz. Querem as facilidades e os benefícios de serem cristãos e servirem a Cristo. Mesmo que seja sem o coração. Mesmo que seja relaxadamente. E não é isso que o texto bíblico nos ensina. E veja, com o chamado universal da ceia que nós acabamos de ver, Jesus vai pôr à prova a sinceridade e o interesse daqueles que são chamados. Muitos chamados, poucos escolhidos. Sinceridade, interesse, coração estão sendo postos à prova através dessa parábola. Veja o que diz Lucas capítulo 9, versículo 62. Um pouquinho atrás, Lucas 9, 62 diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é o quê? Apto para o reino de Deus. Veja como deve ser a atitude de um chamado que atende ao chamado e se torna um escolhido. Pôs a mão no arado, ou seja, se colocou, começou, iniciou, tem que ser de coração, com negação, com cruz, olhou para trás, já mostrou não estar apto, já mostrou não estar qualificado, é o que disse o Senhor Jesus. Também diz a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, vamos ler? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo número 4. Vamos ler. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Alguém o convocou, alguém o colocou no regimento, o arregimentou. E agora o objetivo dele é satisfazer em primeiro lugar a esta pessoa. Então, os negócios desta vida não podem mais substituir a prioridade na vida deste que foi arregimentado, segundo nos ensina a Bíblia. E é exatamente isso que Jesus está mostrando no capítulo 14, na parábola da grande ceia, que nós acabamos de ler aqui. E na reação das pessoas citadas, nós vamos encontrar aqui que nenhuma delas atende aos requisitos colocados aqui por Jesus. Porque muita gente é chamada e permanece indiferente ao seu chamado. Só o fato de ter sido chamado, só o fato de não ter sido dado uma oportunidade, já deveria gerar uma gratidão em todo mundo. Pensa, Deus amou ao mundo de tal maneira. Um mundo que merecia ser amado, um homem que merecia ser salvo, um homem que merecia ser resgatado? Claro que não. Deus amou quem não merecia, Deus deu a oportunidade a quem não merecia, e quando nós recebemos algo que não merecemos, o mínimo que se espera é a nossa gratidão, concorda? O mínimo que se espera é o nosso reconhecimento. Então, só esse chamado já é uma bênção, não é? Mas muita gente chama, é chamado, e permanece na completa indiferença àquilo que foi chamado, aquele privilégio que recebeu. E começam a apresentar desculpas simplesmente para não atenderem ao chamado, esquecendo do privilégio, o privilégio de ter sido convidado. Não era para Deus convidar ninguém, fala sério, irmãos. Pelo que o homem fez, pelo pecado, era para Deus não olhar mais na cara da gente, fala a verdade. Mas o chamado e o convite já é uma honra muito grande para todos nós. E muitos apresentam desculpas, como foi o texto ensinado por Jesus, desculpas para não atenderem a esse chamado. E nessas desculpas eles revelam, na verdade, uma total desconsideração com aquele que chamou. As desculpas apresentadas aqui são esfarrapadas, como a gente gosta de dizer, e mostram que eu não dou a mínima para o convite,
mostra que eu não valorizei aquele convite. Veja, às vezes você é convidado para muitas coisas, e às vezes você não tem nem vontade de ir, né? E aí alguns dão uma desculpa, o que não deixa de ser uma mentira, né? E mentira que eu saiba é pecado, não é verdade, irmãos? É melhor você dizer assim, você foi convidado e falar assim, olha, irmão, muito obrigado por esse convite, mas eu não quero ir. Mas por quê? Não, porque eu não quero. Não diga assim, não, eu tenho outro compromisso. Não, eu não estou com vontade de ir. Pronto, é melhor, né? É mais sincero. Agora, imagina você recebendo um convite de alguém muito importante. Digamos que um presidente convida você para uma festa. E você deveria se sentir honrado, lisonjeado com aquele convite. E você dá as desculpas mais esfarrapadas para não aceitar. E muito maior do que qualquer presidente de qualquer coisa, é o dono da casa que está convidando nessa parábola. Quem ele é? É Deus. Deus está convidando você que não merece, que não tem qualificações, que não tem predicado algum para estar ali. Ele está te convidando. E a resposta de todos mostram uma desconsideração completa com aquele que está convidando. E as principais desculpas ainda estão valendo hoje em dia. Veja, queridos, nós podemos aplicar esse texto às pessoas do mundo? Podemos, porque são convidadas, todos são convidados, e todos estão muito ocupados dando desculpas e desconsiderando o autor do convite, desconsiderando, desqualificando a grandeza daquele que convidou. Mas também podemos aplicar esse texto à vida de nós que estamos na igreja. Porque nós que estamos na igreja, talvez pensemos assim, eu já aceitei o chamado, eu já ouvi o convite, eu estou fazendo. Aí eu lembro de Jeremias 48:10, mas é maldito aquele que faz sem o coração. Veja, todos podem receber o chamado, porque muitos são chamados. Mas quem são os escolhidos? São aqueles que de fato dão o seu coração para Deus, que fazem de coração, que obedecem de coração, que obedecem porque creem. Isso é diferente. Então pode ser que na igreja, como a Bíblia diz, há o joio e o trigo misturados na igreja, hajam pessoas que a princípio pensem que ouviram o chamado e que o aceitaram, mas que não estão de todo o coração, ou seja, que não nasceram de novo. Jesus disse, é necessário nascer de novo, mesmo para aqueles que se acham religiosos, mesmo para aqueles que acham que estão servindo a Deus, mesmo para aqueles que acham, já aceitei o chamado. E esse é um dos motivos, você já sabe, já falei várias vezes, que eu não uso o termo aceitar Jesus, porque aceitar Jesus é muito vago, não é, irmãos? Eu aceito Jesus, eu aceito coisas até que eu não gosto. Você não aceita coisa que você não gosta? Você não pode mudar, você aceita. Tem até um ditado no mundo, aceita que dói menos, né? A gente aceita coisas, a gente aceita situações que são inevitáveis, sobre as quais não temos controle. Então eu não aceito Jesus, Ele que me aceita. A aceitação é dele, porque eu é que não mereço nada, entendeu? Então, na verdade, quem me aceita é Ele. Eu me rendo a Ele, é diferente. Eu me entrego a Ele. E mesmo entre nós que a princípio aceitamos o convite, a gente pode aplicar essa parábola, porque muitos de nós estamos talvez até fisicamente na casa, mas não estamos envolvidos de coração. Estamos como aquela multidão seguindo Jesus, ele volta-se para elas e diz, olha, quem quiser me seguir, tem que negar pai, mãe, filho e filha, a si mesmo, tem que tomar a cruz e seguir. Muitos hoje na igreja estão na multidão seguindo, mas ainda não renunciaram a quem são, ainda não colocaram Deus em primeiro lugar, ainda não estão agradando aqueles que o arregimentou, ainda não estão servindo, ainda estão envolvidos com muitas coisas nesse mundo. E aí essas observações da parábola se encaixam muito bem para a gente também.
Porque as desculpas apresentadas aqui foram 3. Veja, no versículo 18, diz assim a Bíblia: não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se, desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. A desculpa deste primeiro, ela está relacionada aos assuntos materiais. Eu comprei um campo. Coisas que nós podemos fazer aí a todo momento, estamos envolvidos com as coisas materiais. Você comprou alguma coisa, vendeu outra coisa, adquiriu outra e está sempre negociando alguma coisa, a vida da gente é assim. Mas o comprei um campo, esse assunto material, que chega ao ponto de me impedir de aceitar o convite, é quando isso de fato tomou conta da minha vida e se tornou um envolvimento excessivo nos negócios deste mundo. Isso é algo que não é desculpável. Não posso usar como desculpa os meus envolvimentos excessivos com os negócios terrenos para não fazer a vontade de Deus. E veja, essa desculpa ainda era uma desculpa mentirosa, como todas as desculpas. Toda desculpa é mentirosa, não existe desculpa verdadeira. Não é, irmãos? A desculpa é um artifício para me livrar da culpa, na maioria das vezes inventada. Por que eu digo que era mentirosa? Porque ele diz aqui que comprou um campo e precisa ir vê-lo. Alguém compra alguma coisa sem ir ver primeiro? Já pensou nisso? Olha, eu vou vender para você um terreno. Você compra? Não, você vai querer saber onde é que é esse terreno. Vamos lá ver. Tem alguma coisa em volta? Como é que é a estrutura? Como é que a gente compra e depois vai ver? A palavra já está mentirosa aqui do cara, né? Porque ninguém compra nada sem ver primeiro. E mesmo que tivesse comprado e quisesse ir lá ver o que já vi para ver de novo, eu poderia ver outro dia. Não é algo tão urgente assim, já está comprado? Tá ou não está? É uma desculpa. É uma desculpa que revela aonde está o meu coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Essa é a desculpa. Então, é um envolvimento excessivo. Envolvimento com as coisas do mundo, todos nós temos. Você trabalha, você negocia, você compra, você vende o seu trabalho, no mínimo para a empresa onde você está, isso é um negócio. Agora, colocar isso acima de tudo, é como aquela frase que eu já disse milhares de vezes aqui na igreja e você vai ouvir de novo. A pessoa que chega para mim e diz: pastor, não estou indo à igreja porque tenho trabalhado muito. Eu digo: eu sou um vagabundo que estou aqui todos os cultos. É porque eu não trabalho que eu venho, né? Ou seja, todos vocês aqui vieram hoje porque não trabalham. É isso? Essa desculpa não cola para mim. Pelo contrário, ela se vira contra a pessoa que deu. É como essa aqui. Jesus não aceitou essa desculpa. O dono da casa não aceitou: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Que história é essa de preciso ir vê-lo? Logo hoje, no dia do culto, você quer ver campo? Vai ver campo outro dia. Logo hoje, no dia do convite, que você quer ver alguma coisa? Então não cola, irmãos. E veja bem, outra desculpa, versículo 19. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Mais uma vez, algo comprado, né? 5 juntas de boi, algo de menor valor, coisas de menor valor, que tem assumido valor grande na nossa vida. O grande problema dos nossos valores é não equilibrá-los corretamente, é não colocar uma ordem de prioridade nos valores. Se você não tiver uma ordem de prioridade nos valores, você vai ser enganado. Você troca uma nota de 100 por uma troca de 5, é igual aquela brincadeira do Silvio Santos: vendado, você diz sim, pronto, ganhou uma nota de 5. Você faria isso? Porque você sabe o valor da nota de 100 e sabe o valor da nota de 5. Então você tem uma ordem de prioridades na sua vida porque você valorou bem as coisas que estão diante de você. Ao dizer: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las, ele está dizendo: eu assumi um outro compromisso. Eu preciso experimentar esses bois que eu comprei, eu tenho um outro compromisso, eu tenho coisas mais importantes a fazer do que aceitar o teu chamado, o teu convite. E não é isso que muita gente tem dito para Deus?
no mundo e também na igreja. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Quando eu brinco aqui com você, porque você não vai vir terça-feira, é porque você tem coisas mais importantes para fazer. E isso é um problema. Isso é um problema. Quando alguém é convidado por Deus e não vem, é porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. É a mesma coisa, se os bois já foram comprados, para que experimentar agora? Já comprou, meu irmão. Se estiver ruim, o prejuízo já aconteceu. Entendeu? Não precisa ser agora. São coisas que eu posso fazer depois. São coisas que eu posso reajustar no nível de prioridades da minha vida. Mas quem não tem valores definidos não tem prioridades definidas. E o problema não são se as coisas são certas ou erradas, se elas são pecados ou não. Porque nada do que foi dito aqui é pecado. Não é pecado comprar um campo, não é pecado comprar boi, não é pecado ver o campo, não é pecado experimentar os bois que comprou. Nada disso é pecado. Mas são coisas feitas fora de ordem, fora de tempo, elas acabam se tornando pecado. Então é a questão do primeiro lugar. Quando Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Essas são as questões apresentadas. Não é quer dizer, isso não é pecado. Não é pecado eu experimentar os bois que comprei. Não, não é pecado. Mas por que no dia que Deus está te chamando para fazer alguma coisa? Por que você não tem um outro dia para experimentar os bois que você comprou? Essa é a grande questão. E aí, queridos, eu não tenho pressa para testar bois, mas o chamado de Deus é urgente. Eu não posso deixar para depois. Dá para entender isso? E aí, falando à igreja, que é o nosso foco essa manhã. Você acredita que Deus tem um chamado para você? Você já aceitou. Você já se entregou para Jesus, mas Deus ainda tem um chamado para você? Pensa aí comigo. Olha para dentro de você e diga, olha, eu já estou na igreja, eu já me batizei, já creio que sou salvo, creio em Jesus, tenho convicção em Cristo, mas eu sinto que Deus tem um chamado para mim. Eu sinto que Deus tem um chamado para eu fazer algo no reino de Deus, dentro da igreja. Eu sinto que Deus tem um chamado para eu trabalhar numa área da igreja, para eu dar também, além de apenas receber. Deus tem me chamado para isso. E você tem todos os momentos dado desculpas a Deus. Senhor, agora não posso, estou muito ocupado. Senhor, agora não posso, estou experimentando bois, agora estou vendo o que eu comprei. Não são pecados que estão te tirando do chamado, mas são coisas que você está achando mais importantes e mais urgentes do que o chamado. Então elas se tornam empecilho, elas se tornam pecado, porque estão sendo colocadas no lugar do chamado que você tem. E se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas, é o que disse Jesus. Então a questão é que você não vai perder nada, mas quando perde a hora do chamado, perdeu tudo. E não há nada mais importante do que o chamado. Não há nada mais importante. Se você tem um chamado de Deus e resolve fazer outras coisas além de atender o chamado, o seu prejuízo é muito grande. O seu prejuízo é muito grande. Se você tem um talento e resolve exercitar qualquer outra coisa que não o talento que Deus te deu, não o multiplica e quer devolver o inteiro ao Senhor, o prejuízo é muito grande, diz a Bíblia. Então não há tempo a perder. Precisamos agir com relação ao nosso chamado. E por fim, vem outro exemplo aqui, não menos importante e absurdo, é o versículo 20. Então outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Esse é o cara de pau, né? É o cara de pau, casei-me, por isso não posso ir. Ou seja, só solteiro pode ir, né? Para fazer alguma coisa para Deus tem que ser solteiro, né? Será que é daí que a Igreja Católica achou que os padres não podiam casar, irmãos? Essa é uma chantagem bíblica. Eu acho essa a pior desculpa, porque é a mais ardilosa, é a mais tenebrosa, é a mais maligna. É aquela quando você usa a Bíblia para se defender, quando você usa a Bíblia para justificar o seu pecado. Essa é a pior de todas, porque é um engano maior ainda. Eu estou errado, mas eu uso a Bíblia. E aí a pessoa diz, pastor, mas não é pecado que eu estou fazendo. Eu digo, mas não estou dizendo que você está pecando. Eu só estou dizendo que você não está priorizando o que tinha que priorizar.
Eu não estou dizendo que você está indo pecar em algum lugar, mas você está deixando de fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Então a pessoa vem com a desculpa bíblica. Essa é a pior de todas as desculpas apresentadas aqui, irmãos. Por quê? Pensa comigo, família é a prioridade de Deus. Concorda? Se nós formos colocar uma ordem de prioridade, em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a família. Não está a igreja. Concorda comigo? A igreja não está acima da família. Se eu tiver que cuidar de uma coisa em primeiro lugar, é a minha família, depois a igreja. Concorda? Todo mundo concorda com isso ou não? Família é prioridade de Deus. Como é que a Bíblia mesma diz, para o cara ser pastor, está lá o requisito. Como ele pode ser pastor se ele não cuidou bem da sua casa? Como vai cuidar da casa de Deus se antes não cuidou da sua própria casa? Então a casa, a família da gente está acima da igreja. E aí é uma desculpa maligna, porque o camarada vai usar isso contra Deus, já que família é uma prioridade, e tem até versículo, ele pode pegar o versículo, Deuteronômio, vamos abrir lá. Deuteronômio 24, 5. Olha, pastor, está aqui, ó, minha licença do ministério, tá? Estou te dando aqui o meu atestado bíblico. Deuteronômio 24, 5. Está aqui, ó. Deuteronômio 24, 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Olha aqui, guardou esse versículo aí, jovem? Quando você casar, você está no ministério, você vem para o pastor, pastor, atestado de folga aqui, 1 ano de licença. Está aqui, ó. Homem recém-casado não vai à guerra, não se bota encargo nenhum sobre ele, fica livre para dar felicidade à mulher. Aí que maravilha, está aí. O atestado bíblico que você precisava, estou te dando aí de lambuja, hein? Mas você tem que ter coragem para vir falar isso comigo, tá? Muita coragem. Muita coragem, né? Por quê? Irmão, é uma coisa vergonhosa o crente tentar justificar os seus erros usando a própria Bíblia para isso. Aquele que usa a sua família como desculpa para ser negligente no serviço com Deus, na verdade, o que vai acontecer com ele é que ele não participará das bodas. O versículo 24 diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, todas aquelas desculpas foram recusadas. Até aquela que parecia bíblica, casei-me, Deus recusou. Se Deus recusou, por que eu vou aceitar? Então, está revogado o seu atestado. Tá bom? Deus recusou. Todos eles foram recusados e não participarão da ceia. Por quê? Lembra do contexto que eu li logo depois? Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não use a Bíblia para discutir com Deus. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe onde deve estar o teu coração. Aonde ele estiver, aí estará o teu tesouro. Deus não está dizendo para você abandonar sua casa, sua mulher, sua família, seus filhos. Deus só está dizendo para você botar suas prioridades em ordem. Deus só está dizendo para que você coloque o que tem que vir primeiro em primeiro lugar. Que você que pegou no arado não olhe para trás, porque não é apto. Que você não use desculpas, estou trabalhando muito, estou assim, estou assado, estou fazendo muita coisa, e agora a minha família não me deixa servir a Deus. Faça como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome a frente da sua casa. Não use desculpas para não aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Queridos, a gente precisa atentar para as prioridades de Deus, porque não adianta nada dedicar tempo e força àquilo que não é prioritário para Deus. Há muitas coisas na vida que requerem nosso tempo, requerem a nossa força, o nosso empenho.
Eu não estou dizendo para você não se empenhar. Você vai para o seu trabalho, se empenhe no seu trabalho. Se empenhe nas coisas que você faz. Até nos hobbies que você tenha. Se dedique, faça com alegria, faça com carinho. Mas não gaste tempo naquilo que não vale nada para Deus. Tempo que você gasta com as coisas que não são de Deus, o tempo para Deus deve ser muito maior do que esse. Se está havendo desequilíbrio, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na tua lista de prioridades. E veja o que esse texto diz, e eu termino deixando essa mensagem com você. No versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, como estava o senhor? Irado. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Veja, não há segunda chance para quem não coloca Deus em primeiro lugar, porque isso provoca a ira de Deus, e quem recusa o convite será automaticamente substituído. Traz os outros, esses não servem. Esses não estão qualificados. Traz outros. Tem mais gente para povoar a casa. Tem mais gente para aproveitar da ceia que eu estou oferecendo. Então é para a gente pensar. É para a gente ponderar. Deus nos deu liberdade. Aonde está o meu coração? Aonde está o meu chamado? Aonde está? O que eu tenho feito em relação ao chamado que recebi do Senhor? O que eu tenho feito na obra de Deus? Onde está o meu coração para com Deus? Aonde estão as prioridades da minha agenda? É só para perguntar para você mesmo, para cada um agora, fazer a sua reflexão diante de Deus. Porque o convite está feito. O convite foi feito há muito tempo. E Deus quer a casa dele cheia, mas cheia de gente comprometida. Cheia de gente que coloca em primeiro lugar, que não olha para trás, que nega tudo até a si mesmo, que toma a cruz e segue. Que Deus te abençoe com a palavra. Vamos orar. Senhor, eu quero essa manhã te pedir, meu Deus, pelo Espírito Santo, fala ao nosso coração. Incomoda-nos, Deus, para que cada um de nós, cada um por si nessa hora, faça uma análise da sua própria agenda. Quanto tempo o Senhor tem na minha agenda? Quanto tempo dedicado ao Senhor há na minha vida? Quanto tempo, Pai? Quanto tempo eu tenho dado alguma desculpa, Senhor, para não fazer algo que o Senhor requer de mim? Eu tenho dado alguma desculpa para não cumprir um chamado, para não exercer um ministério, para não multiplicar um talento? Pai, fala comigo, fala essa manhã conosco, Senhor. Incomoda o nosso coração, a ponto de haver uma mudança. Não mais desculpas esfarrapadas, mas atitudes, Senhor. Que a Tua palavra nos provoque uma atitude essa manhã. Fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus agora. Pede para Deus olhar a sua agenda aí. Pede para Deus: Senhor, olha a minha agenda. Olha minha segunda-feira, minha terça, minha quarta, minha quinta. Olha os dias. Olha o meu tempo. Olha o que eu dei para o Senhor e olha o que eu usei para mim mesmo. Olha o tempo que eu não apliquei ao meu talento, o talento que o Senhor me deu. Olha o tempo que eu recusei o Teu convite. Olha o tempo que eu não atendi ao Teu chamado, que eu não operei no ministério segundo o Senhor me chamou. Fala com Deus essa manhã. E se Deus te responder, faça hoje um propósito de mudança. Mudança com Deus. Só você e Deus, ninguém precisa saber. Mas uma mudança que comece agora. Uma mudança definitiva. Não mais desculpas, mas atitudes. Eu te peço, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver
fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. É na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor.
Deus. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor.